Também gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, o Laboratório Gênesis, do Grupo Fleury, pelo apoio dado às nossas reuniões. E hoje nós teremos então a aula da doutora Lina Nunes, que é médica geneticista especializada em cânceres hereditários e familiares. Ela é coordenadora do Programa Nacional de Câncer Familiar, o PROCAFA, e da Rede Argentina de Câncer Familiar, o RACAF, do Instituto Nacional de Câncer da Argentina. Então, a doutora Alina Nunes hoje é a nossa palestrante, ela também que atua ativamente no GET e hoje vai nos presentear aí com um caso clínico de hoje. Também fazendo parte aqui do nosso grupo, nós temos a doutora Karen, né, a doutora Karen, ela é geneticista da Universidade de Los Angeles, né, no Chile, né, em Santiago do Chile, também faz parte aqui do nosso grupo, que está sempre aqui com a gente, doutora Karen. Então, gostaria então agora de passar a palavra para vocês. Muito obrigado, a palavra é com vocês. Gracias, Pablo. Obrigada, Paulo. Karin, cuando me digas, no Karen, sé si hay algo que quieras quando você me decir o avisar, não sei directamente se ya você comenzamos. quer falar alguma coisa ou a gente começa Comienza nomás, diretamente. Muy bien. Não, Bueno, podemos começar, por favor. perfecto. La idea de hoy Perfeito. era A ideia de compartir hoje un caso é que compartilhar para um mí fue caso que, para desafiante mim, foi y muito no es desafiador. muy habitual. Me parece Não é que muito es habitual. didáctico y vamos a Eu poder acho que é um aprender caso bem todos de didático esta e nueva todo mundo temática. vai aprender com Este essa nova paciente temática. es un paciente Esse pediátrico paciente é um paciente masculino que pediátrico vino a mí masculino después que de veio tener até parte mim de sus estudios ya depois de realizados. ter Así que les já cuento seus lo que testes pasó antes de realizados, que yo lo parte desses viera. testes já Este estavam paciente a los realizados. 4 años E aos debutó con 4 un anos tumor frontal apresentou um izquierdo tumor frontal esquerdo. cuya anatomía patológica A anatomia fue patológica un desse glioma tumor foi de bajo glioma grado. de Se trató baixo grau. con Foi cirugía tratado com y a partir de cirurgia ahí e, a partir control daí, evolutivo con controle imágenes. Es evolutivo un com paciente imagens. sano hasta ese É um diagnóstico, paciente no sadio tuvo até esse diagnóstico. ningún trastorno Não del teve nenhum desarrollo transtorno de neurocognitivo desenvolvimento ni del neurocognitivo, crecimiento, nem de no tiene dismorfia crescimento, não física, tem no tiene dismorfia malformaciones física, congénitas, malformação un niño congênita. sano Uma que criança debutó a los 4 saudável, años con este tumor. 4 anos, En el apresentou contexto de su aí esse diagnóstico tumor. oncológico, le hicieron No en contexto do ese diagnóstico momento un oncológico estudio dele, de foi feita uma NGS al análise de tumor, un panel NGS inmunológico con ao genes de tumor, um painel carcinogénesis de para genes de evaluar el perfil carcinogênese para genómico de avaliar o su perfil tumor y en genômico desse este tumor. estudio del tumor E nesse aparecieron painel do tumor 4 apareceram hallazgos 4 genómicos achados diferentes genômicos que diferentes, tienen como que tem característica como interesante característica una interessante frecuencia uma alélica en el frequência tumor alélica no elevada. tumor Acá vemos elevada. que las lecturas, el Aqui a gente vê que porcentaje de as leituras, lecturas de cada una de estas porcentagem de variantes en leituras de cada uma relación al dessas porcentaje variantes em total relação de lecturas à de esa porcentagem zona genómica total de la variante da tiene genômica da variante, porcentajes y tem promedios que porcentagens suelen aqui ser médias que que son mucho costumam más altos ser de los que muito suelen mais ser los altos do que porcentajes que costumam ser vislumbramos o que vemos as que a en gente alteraciones vê em somáticas de alterações carcinogénesis somáticas de habitual. carcinogênese Rondan habitual. el Estão aí até rango se de aproximando aí frecuencia uma de faixa de una frequência mutación o de variante uma mutação ou germinal variante heredada. Y estas 4 germinativa variantes herdada. fueron E essas clasificadas, 4 variantes 2 foram como probablemente classificadas, duas patogénicas, como una en el gen provavelmente patogênica, P53, uma que no se asociaría P53, que con se síndrome de associaria Li-Fraumeni com cuando son síndrome de heredadas, una Li-Fraumeni en quando el são gen herdadas, uma LZTR1, no que es un gen que se ha visto LZTR1, asociado que é um a gene que se schwannomatosis associa múltiple muito y a también a cuadros de síndrome de xanomatose Noonan, múltipla e tanto também síndrome autosómicos de dominantes Noonan, como tanto recesivos, autossômicos y 2 dominantes quanto variantes recessivos, e duas inciertas, variantes una en incertas. el gen ACAN, que Uma está asociado con una no ACAN, displasia associada com uma ósea displasia óssea, espondilometafisiaria y baja talla, y otro gen espondilometafisiária, mucho menos frecuente e que outro forma bem parte de menos los frequente, que múltiples faz genes parte dos que se múltiplos asocian con genes que são associados desórdenes del com espectro autista. desordens do Este espectro paciente en su autista. momento fue Nesse asesorado momento, de o acuerdo paciente a estos recebeu hallazgos, um le apoio de acordo com repitieron esses y le achados, buscaron
repetiram os testes, buscaram as outras variantes provavelmente patogênicas no sangue nesse momento, por meio de um sequenciamento simples direto de Sanger, e no sangue do paciente confirmaram que havia as duas variantes provavelmente patogênicas, P53 e LZTR1. O quadro foi interpretado com diagnóstico de Li-Fraumeni, iniciaram um protocolo de screening para Li-Fraumeni e para detectar também anomalias no paciente. Só para lembrar, se temos especialistas na sala que não estejam acostumados com ver Li-Fraumeni, eu quero lembrar didaticamente o que é. É uma síndrome que tem um alto impacto com relação à qualidade de vida, no screening e mortalidade dessas famílias. Se produz por mutações no P53, alta taxa de mutações de novo, 20%, ou seja, 20% da síndrome de Li-Fraumeni que não tem histórico familiar, penetrância muito elevada para múltiplos tumores primários, precoces, muito característicos, como câncer de mama precoce, sarcomas, tumores do sistema nervoso, leucemias e outros tumores. E tem uma variabilidade muito interessante, porque se sabe que existem mutações de baixa penetrância, que têm mutações fundadoras, existem genes que modificam a penetrância de algumas mutações no P53, ou seja, o espectro dessa síndrome é realmente algo bem dinâmico, que vai mudando, e a gente recebe informação o tempo todo sobre isso. O que está claro é que Li-Fraumeni clássica tem um alto risco de câncer, mais em mulheres do que homens. Esses riscos podem alcançar, inclusive, entre 90% e 100% depois de 50 anos, ou seja, quase todos os portadores dessas variantes de alta penetrância desenvolvem um tumor em algum momento da vida antes dos 50 anos. Isso para localizar o que diz esse diagnóstico de Li-Fraumeni numa criança pequena, considerando que tem todas essas implicações. 2 anos de acompanhamento. Esse acompanhamento foi feito com ressonância magnética corporal, que é utilizado como parte do acompanhamento de Li-Fraumeni. 2 anos de evolução já progride para um tumor central diagnóstico por imagem, sem sintomas. E a oncologista propõe verificar novamente o diagnóstico inicial. E aí existem discrepâncias diagnósticas entre os patologistas que classificam molecularmente como um ganglioma, já não seria aí uma análise que foi feita anteriormente, e aí começa a quimioterapia. E nesse momento ele é encaminhado para mim, porque a oncologista quer avaliar minha opinião sobre esse diagnóstico de Li-Fraumeni e uma eventual necessidade de radioterapia para o tratamento, porque costumam ser muito radiosensíveis os pacientes com Li-Fraumeni e com mutações no P53, e aí não é recomendado fazer a radioterapia. E o painel, diante dessa necessidade, propõe diminuir o esquema de vigilância para melhorar a qualidade de vida da criança. Aí eu recebo esse paciente, a primeira coisa que eu faço é analisar as variantes que foram encontradas no tumor, para ter certeza de que essas variantes tinham uma interpretação adequada. E a gente encontrou o seguinte: a variante no P53 é molecularmente uma duplicação de 4 nucleotídeos que estão no exon 4 do P53. Essa duplicação produz uma mudança no marco de leitura que trunca a proteína 76 posições mais adiante com relação ao aminoácido, e está numa área crítica, que é considerado para um gene supressor tumoral, cuja perda de função é fundamental para as alterações. Se considera essa variante como uma variante que é de alto risco para ser patogênica. Não foi
descrita em outros bancos de dados. É uma novidade diante do nosso conhecimento, mas a evidência do tipo de variante e de mutação nos permite presumir que vai ser provavelmente patogênica. Quando a gente procura na internet, vai aparecer no XTEC, que é a nossa base de dados genômica na Argentina, ou seja, a partir de que a gente encontra essa mutação e já está aí no banco de dados, aí já não é mais novidade. Já está reportada numa família, já está num banco de dados. E aí a importância que a gente tem, não é, de mostrar os nossos achados. E aí eu procurei também na LZTR1 e, sinceramente, é muito pouco provável que o indivíduo tenha duas variantes patogênicas para duas síndromes diferentes, ainda que isso possa acontecer, lógico. Mas sempre que aparecem duas coisas raras juntas, a gente tem que ver novamente, não é? Tem que revisar. Essa variante tem menos evidências de patogenicidade do que a do P53. Também, no caso, esse caso é uma deleção que muda o marco de leitura, produz um códon stop mais adiante, mas já está no extremo 3, e numa área que não é tão crítica. Poucas informações temos, não é reportada, não está associada a nenhum fenótipo relacionado com o LCTR1, e a realidade é que, analisando todas as evidências, não poderia ser classificada para além aqui de uma variante de significado incerto. Também está reportado no CTER como parte aí desse quadro. O que a gente fez depois foi buscar informações sobre o histórico familiar do paciente. E a gente percebeu que os pais eram saudáveis, família paterna sem antecedentes, família materna sem antecedentes, câncer de mama na avó materna, 50 anos, e de 2 cânceres de mama pela parte do avô materno. Um deles tinha um diagnóstico bastante precoce, 43 anos, e nesse mesmo lado da família, 2 casos de câncer de pâncreas e melanoma também em idades mais tardias. Só para a gente revisar, os critérios para diagnosticar Li-Fraumeni clinicamente são bem restritos, envolve tumores principalmente associados a Li-Fraumeni, e neste caso, esse paciente cumpre com um critério que se chama de Chomret, que faz referência a qualquer indivíduo que tenha um diagnóstico de tumor dentro do espectro do Li-Fraumeni, nesse caso um tumor do sistema nervoso central, diagnosticado antes de 46 anos. E um familiar de primeiro ou segundo grau com um tumor de Li-Fraumeni também diagnosticado antes de 56 anos. Se a gente observar aqui, a pessoa que cumpre o critério, que permite cumprir esse critério é a avó materna. É uma família de segundo grau, com diagnóstico antes dos 56 anos. Mas toda a parte do avô, dos familiares materno, já estariam excluídos aqui desse critério por serem parentes mais afastados. E as orientações são: qualquer paciente que a gente encontrar uma variante no P53 em tumor, que é no caso do nosso paciente, esse tumor tenha sido diagnosticado numa idade precoce, valeria a pena fazer um teste de sangue para diagnosticar Li-Fraumeni. Então a gente chegou até aqui. Essa é a primeira pausa que eu quero fazer. Temos alguma reflexão, pergunta aqui? Eu não estou conseguindo ver o chat, a Karen pode me dizer. Então, a gente tem um paciente diagnóstico clínico compatível com Li-Fraumeni, um tumor do sistema nervoso central aos 4 anos de idade, uma família pouco suspeita de Li-Fraumeni, pais saudáveis, passaram já de 35 ou 40 anos, diagnósticos em idades tardias, em familiares mais afastados, e câncer de mama, que é um diagnóstico que pode ser confundido porque é muito frequente. E tem uma variante provavelmente patogênica no P53, no tumor com uma frequência alélica sugestiva de ser germinativo, que se comprovou também com o exame de sangue no paciente. O que vocês acham? Pablo, Pablo comparto yo. ou Bom, eu? um caso muito interessante, doutora Lina. Estamos
diante de uma criança com 9 anos de idade que apresentou um glioma aos 5 anos, né? Então, primeira coisa é dizer que um glioma é um tumor raro, né? Ainda mais numa criança de 5 anos. Então, isso realmente foge, né, das características aí, de um possível tumor esporádico. Então, sempre que a gente está frente a uma criança de 5 anos com um tumor raro, a gente tem, obviamente, que levantar uma suspeita de que podemos estar à frente de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. E claro que, além disso, você tem a história familiar desta criança, na qual a doutora Lina expôs que você tem mais pelo lado materno, né? Você tem aí uma história de câncer de mama, tanto pela avó materna quanto o avô materno. Mas veja que as idades desses tumores de mama, eles já estão em idades, né, mais condizentes com o padrão esporádico, né? São todos tumores de mama acima dos 50 anos de idade. E lembrando, como você mesmo disse, doutora Lina, que o câncer de mama é o tumor mais comum, né, entre as mulheres. Perfeito. E aí, então, nós temos aí o resultado do exame genético que nos mostra duas variantes provavelmente patogênicas, uma no gene TP53 e a outra no gene LZTR1. Nós sabemos que o TP53 está relacionado com a síndrome de Li-Fraumeni. Lembrando que a síndrome de Li-Fraumeni, ela não causa dismorfias, ela não causa, né, defeitos congênitos. Ela é uma síndrome que aumenta o risco para câncer, né? E aí os mais diversos tipos de tumores. Já o gene LZTR1, ele é um gene que, quando alterado, ele leva a uma síndrome chamada síndrome de Noonan, tá? A síndrome de Noonan, por sua vez, é uma síndrome que causa dismorfias, que causa defeitos congênitos, que causa baixa estatura, né? Então, a síndrome de Noonan, ela tem como características, né, clínicas principais a baixa estatura, a cardiopatia, que é uma estenose da válvula pulmonar. Essa é a cardiopatia mais comum na síndrome de Noonan, tá? A estenose pulmonar, levando ao pterígio coli, né? Ou seja, aquele pterígio de pescoço, aquele pescoço alado, e dismorfias faciais, como o hipertelorismo ocular, as fendas palpebrais direcionadas para baixo, a implantação baixa das orelhas e assim por diante. O que não me parece, então, que essa criança tenha essas dismorfias e essa baixa estatura, essa cardiopatia, ou seja, uma criança normal, Lo né? que también es compatible con la O que também é clasificación de esta compatível com a variante en el classificação dessa variante LZTR1, que no pareciera no ser LZTR1, que não significativa, al parecia menos ser desde el punto de significativa, vista, pelo menos parece do una ponto de variante vista, incierta. parece realmente uma Muito variante bem. de significado Embora incerto. também temos que tomar cuidado com a síndrome de Noonan,
né? Porque a síndrome de Noonan, ela tem uma expressividade muito variável, né? Muito variável. Então, você tem aí indivíduos com a síndrome de Noonan que passam desapercebidos, né? Pela população geral. Porque não tem baixa estatura, porque não tem a cardiopatia e porque tem as dismorfias muito leves, né? Então, às vezes, a expressividade da síndrome de Noonan, ela é muito variável. El cuadro siguió evolucionando, Pablo. O Si quadro quieres, seguiu después yo evoluindo, sigo Pablo. Se você contando quiser, depois eu cuando continuo quieras. contando. Quando você quiser, eu Sí, continuo. Lina, Karin, Lina, perfecto. ¿hay Mira, hay algunas algunas perfeito. preguntas? Pergunta, vocês têm eso. perguntas? Sim. Hay una Tengo pregunta. más data Sim. después de las Eu tenho mais preguntas. dados depois, tá Ya. bom? Las láminas fueron revisadas por patólogos, As paneles de lâminas foram patólogos especializados en revisadas tumores por del sistema nervioso central pediátrico. Sí, Pregunta alguien. o el paciente se trata en patologistas un pediatras, centro sim. neurológico específico. Ele é tratado num Perfecto. centro Y lo neurológico otro es, específico ¿cómo explicar pediátrico. que la Outra, variante como explicar que a TP53 variante posiblemente TP53, sea germinal si el VAF possivelmente es menor al germinativa, 40%? se o Estaba VAF é justo, menor ¿no que es cierto? En el 40%? 39. Estava Sí, en justinho, não é? realidad 39? ahí vamos a Na avanzar ahora verdade, justo aí en el agora a punto de gente la vai discusión. avançar Cualquier para esse variante ponto da entre discussão. 30 Qualquer y variante entre 30 y 70 35 podría e llegar a ser 70 germinal. No hace poderia falta que ser sea germinativa. 50 o Não precisa 40, ser 60. Hay 50, variantes 40, germinales que se han 60. visto. Sin Tem embargo, variantes para germinativas de P53, y outros esto es valores. algo que Mas para tiene que ver con P53, e con lo isso que tem a sigue, ver se com o que a sabe gente já vai hoy en falar día, agora, a sabemos raíz que de hoje em dia tantos estudios que se han com hecho de tantos paneles estudos que já multigenéticos foram en feitos sangre, de donde se painéis incluye multigenéticos de sangue, P53, em que se se inclui o sabe que el P53, P53 sabemos es uno que de los genes P53 que é más um dos frecuentemente genes que puede mais aparecer en frequentemente pode sangre aparecer y que no no siempre eso sangue se e que nem corresponde con sempre mutaciones isso se germinales. corresponde Hay com dos instancias de mutações detección en germinativas. Tem sangre duas de instâncias de variantes detecção no sangue patogénicas de variantes que no patogênicas son germinales, sino que que não son são germinativas, somáticas, são que vale la pena somáticas, que dudar. vale a Y pena en estas dos duvidar nesse instancias, caso. E TP53 es aqui, uno de los nessas genes duas más instâncias, frecuentemente involucrados. TP53 é um dos Uno genes mais es lo que se frequentemente conoce como envolvidos. Um é o que a gente hematopoiesis começa como clonal de origen hematopoiese clonal indeterminado. de origem Es determinada, la liberación a la é a sangre liberação no de sangue mutaciones que de provienen de la mutações que hematopoiesis provêm de la da médula ósea. hematopoiese da Y medula óssea. esta que se llama CHIP o E hematopoiesis essa indeterminada se ha chip, visto hematopoiese que se puede indeterminada, ver favorecida en distintas pode circunstancias, aparecer por ejemplo, mais em diferentes pacientes que hacen circunstâncias. Por quimioterapia, exemplo, pacientes que pacientes que tienen fazem síndromes quimioterapia, pacientes que mielodisplásicos têm todavía no síndromes diagnosticados, la edad, mielodisplásicas el não tabaco. diagnosticadas, En general, idade, P53 es uno de tabaco. los genes que más frecuentemente P53 é están um dos mutados genes en que estos mais chips. Y estas frequentemente estão mutaciones no mutados son nesses germinales, chips. son E mutaciones essas mutações não são adquiridas en el germinativas, são proceso de adquiridas no hematopoiesis de la processo de médula ósea que se hematopoiese liberan a la da sangre y por eso las medula óssea detectamos. que se Y la liberam no otra sangue. Por isso a gente circunstancia detecta. E a importante outra es esto que circunstância se conoce importante como é isso que a el gente tumor mutation começa com burden, que es que tumor cuando hay un mutation tumor burden, ou muy seja, activo y um ese tumor tumor muito tiene ativo. E esse como driver tumor a tem como P53, driver o que es bastante habitual P53, porque que é bastante P53 comum, es uno porque de o los genes más P53 é um mutados dos en genes cáncer. mais Ese mutados em tumor, si es câncer. metastásico, si el Se ele é paciente tiene metastásico, se o quimioterapia paciente o tem está muy activo, quimioterapia ou libera a é la muito sangre ativo, libera no mutaciones sangue y esas mutaciones mutações. pueden Essas ser mutações detectadas podem ser en general detectadas, como en el em proceso que se geral, detecta no de las biopsias processo líquidas. que Es é decir, usado estamos para detectando ADN detectar a tumoral DNA circulante tumoral y lo podemos circulante. encontrar E en a un gente estudio de consegue panel encontrar multigenético num painel buscando alteraciones multigenético, germinales, procurando pero que alterações corresponda a una germinativas, alteración mas que somática del correspondam a tumor que uma lo está alteração liberando. somática En do estas tumor, do dos próprio tumor que está instancias, liberando lo que a isso. mí me permitiría aclarar un poco Aqui mejor el eu panorama esclareceria um es pouco o la frecuencia panorama. alélica A de frequência estas variantes alélica en aqui la dessas sangre, porque variantes no si el sangue. tumor está Se o liberando tumor está mutaciones, liberando habitualmente las mutações, frecuencias alélicas habitualmente de a las biopsias frequência líquidas y de alélica las siembras aqui tumorales do son tumor bajas, mutation menores al burden e 10%, chip é y menor para los 10, que chips 10%. E suelen ser para os chips frecuencias costumam aléricas ser que no frequências están en el rango de que germinal não estão na tampoco. faixa de Entonces, germinativo teniendo esta tampoco. información encima Então, para y tendo revisando essa nuestro informação caso, de e acuerdo a revisando o nosso nuestra caso, opinión, de la acordo com información nossa que tenemos opinião, es a informação que nós insuficiente temos para é diagnosticar a nuestro insuficiente para paciente como diagnosticar o nosso Li-Fraumeni. paciente Porque, ¿qué com pasaría Li-Fraumeni. Porque o si que lo que pensamos aconteceria? en sangre son mutaciones que Porque o que a gente provienen achou no del sangue tumor são que mutações tiene, que del glioma são que tiene en el provenientes do cerebro y las glioma que ele estamos tem no detectando? cérebro e a gente Con está lo cual, detectando, poderia ser, en este certo? caso, Com isso, neste recordando que el caso, Sanger no es capaz lembrando de que hacer dosaje sangue de
O Sanger não faz a dosagem de frequências alélicas. O que eu fiz foi solicitar um painel multigenético neuro-oncológico no sangue para medir as frequências alélicas dessas variantes que apareceram no tumor no sangue do paciente. Vamos lembrar também que os tumores, como são tão heterogêneos, os protocolos de NGS nem sempre são confiáveis com relação a qual é a clonalidade e a proporção das mutações para fazer uma correlação exata se as mutações são germinativas ou não. Temos que comprovar. Então, o que a gente encontra aqui, num estudo de NGS em sangue, que a paciente, vocês estão vendo, é porque estão... Vocês estão vendo No, no direitinho a sé, tela, certo? É porque para mim eu vejo yo por meio lo menos tampada sí, aqui. porque Sim, las nós tengo estamos todos vendo arriba. completo. Sim, Lo que sangue, hacemos, então. O que a lo que gente faz é o encontramos seguinte: o es que a gente encontra é la variante en a P53 variante em con una frecuencia P53 com alélica uma de frequência alérica de 27%, más baja que en el 27%, tumor, es decir, que en mais el tumor baixa que no estaba tumor. No enriquecida, en tumor sangre está estava más baja enriquecida. todavía. No La sangue, mais variante baixa de ainda. A variante LZTR1 con una frecuencia LCTR1 com uma alélica de frequência alérica de 33%, pero ya 33%, clasificada como mas já variante de classificada como significado incierto. variante O sea de que significado cuando yo incerto, ou pregunté al seja, laboratorio quando eu por esta perguntei ao discrepancia, el laboratório laboratorio por me essa dijo que discrepância, o los laboratório me algoritmos de falou: análisis os somático algoritmos de para NGS análise de somático tumor para la daban como tumor probablemente davam patogénica, como pero cuando provavelmente analizamos desde el patogênica, punto de mas vista quando analisamos do germinal ponto de ya es vista incierta, con germinativo lo já é cual incerta. pierde Com isso, importancia, al menos ela perde clínicamente para mí, importância, pelo esa menos variante clinicamente y los para mim. diagnósticos Eu diferenciales. acho Y después que num apareció la diagnóstico variante diferencial a NPM gente poderia relacionado ver con aqui, por displasia exemplo, ósea, que el paciente apareceu igual no com tiene y sigue siendo displasia e o incierta. Y hay paciente una discrepancia en não tem, relación a la continua cuarta sendo variante que incerta. E apareció en com tumor relação à y acá quarta no apareció variante, y que apareció aparece no una tumor e nueva aqui não relacionada aparece, con anemia aparece uma nova falciforme también relacionada incierta, con lo à cual anemia também é focalicé mi incerta. análisis E aí en eu este foquei minha tema de análise la nessa variante en questão da variante no TP53. Y entonces TP53. tenemos Então, una a gente variante tem probablemente uma patogénica en variante provavelmente TP53 que patogênica em tiene 40% de TP53, que tem frecuencia alélica en el tumor, pero 40% de frequência alélica 27% no de tumor, frecuencia alélica en mas sangre. Y eso me 27% permite de aclarar frequência el alélica no panorama de sangue. las dos opciones Isso somáticas me que permite evaluamos antes. esclarecer o Es muy panorama poco das probable duas que esto opções sea un chip, somáticas que a porque gente la variante avaliou está en antes. tumor y en Muito sangre, y si fuera un chip provavelmente solo proveniendo de médula não é ósea no tendría chips, por qué tener la porque misma variante en el não glioma. teria a Sería mucha mesma variante casualidad no que el mismo driver que glioma, guió seria entrar al realmente glioma muito sea la acaso, misma variante que el que chip elimina en seria a médula ósea. mesma Es como un palo verde no envidiado. emiliando Yo creo que na descartamos que medula sea un chip. óssea e Y a si gente fuera descarta que não que é um chip. Se una fosse mutación uma circulante mutação proveniente del circulante tumor proveniente do que tumor, podría llegar a que ser, es muy poderia poco chegar a probable que ser tenga una também, é muito frecuencia provável que alélica tenha uma mayor frequência al alérica maior do 10%. que Suelen ser 10%. mucho más bajas. Sin Costumam ser embargo, muito mais nos sigue baixos. quedando la duda de por qué Mas aí a gente una continua com a variante dúvida, porque uma patogénica variante que sería patogênica germinal que tiene seria una frecuencia germinativa tem alérgica uma de frequência alérica de 27%, siendo 27%, que el síndrome de sendo que Li-Fraumeni, a síndrome de como son Li-Fraumeni, variantes como heredadas são o de nuevo, variantes uno esperaría herdadas, encontrarlas en ou un de rango de novo, a gente frecuencia esperaria alérgica encontrar digno numa de faixa de germinal, que sería sequência entre treinta alérica 40 digna a de 70. germinativa, que seria de Y entonces me 30, interesa 40 a sus 70. opiniones, a ver E qué aí les eu quero saber a parece, si opinião el de vocês. O público que ahí vocês acham? da alguna Vamos ver idea se de o qué puede público me dá pasar. alguma Yo ideia do continué que con el pode estudio del acontecer. Bom, paciente. eu continuei com o estudo do É, paciente. Lina, o caso está muito interessante, hein? Sí, sí, lo sé. Sem dúvida, né? Na grande maioria das vezes, que é o clássico, né? Quando a gente está frente a um paciente com síndrome de Li-Fraumeni, causado, obviamente, por variantes patogênicas no gene TP53, nós esperamos uma frequência alélica, né, dessa variante de, obviamente, aproximadamente 50%, já que isso no sangue, né, germinativo, já que é uma síndrome de herança autossômica dominante, então basta que um dos alelos esteja com a variante para que já ocorra, né, o aumento do risco para o desenvolvimento de tumores e, obviamente, o paciente tem a síndrome de Li-Fraumeni. Agora, a gente não pode esquecer que as variantes, elas são frutos
de mutações, né? Ou seja, você tem a mudança de um nucleotídeo por outro, né? Então, isso é uma mutação, é uma mudança, é um câmbio, né? E daí vem a origem da palavra variante, porque houve uma variação, né, daquele nucleotídeo por outro, tá? Agora, a gente tem que lembrar que mutação ocorre a todo momento no nosso DNA. Ocorrem mais de 2.000 mutações diferentes todos os dias dentro de cada uma das nossas células. E essas mutações, elas ocorrem já durante a formação da primeira célula, que é o zigoto, né? Então, o zigoto, ele é fruto da fertilização de um oócito por um espermatozoide. E a partir da formação desta primeira célula, chamada de zigoto, já está ocorrendo mutações. E, obviamente, a formação aí dessas variantes. E é por isso que nós temos um sistema preciso, né, eficaz de reconhecimento e correção dessas mutações. Então, muitos genes que nós temos no nosso DNA, eles têm justamente esta função que é primordial, é fundamental para a integridade do nosso material genético, que é a, a correção e a manutenção da integridade. Agora, a gente sabe que algumas mutações, elas escapam deste processo. E é isso que explica, é uma das explicações do envelhecimento, que é o acúmulo de mutações ao longo da vida, tá? E é isso também o que causa o câncer. Por isso que Y o eso también câncer tiene un nombre, digamos, que é, es a Isso lo que tem um vamos nome ahora. também, a por gente isso que vai o já câncer, falar. ele é uma doença correlacionada com a idade. Quando a gente vai analisar a idade dos pacientes com câncer, eles estão todos numa faixa etária mais avançada, 60, 70, 80 anos de idade, né? Por quê? Porque vai ocorrendo o acúmulo de mutações ao longo do tempo. E isso não quer dizer o quê? Que quando o zigoto se divide em duas células, uma dessas células pode ter uma variante que não foi corrigida, enquanto que a outra célula foi corrigida. E isso é um Ujú. fenômeno que nós chamamos de mosaicismo pós-zigótico, né? Así Ou es. mosaicismo somático. Então, essa Que, seria uma das explicações, não sei se é essa, mas essa seria uma das explicações, por que que nós temos esta diferença, né, entre uma variante, a frequência, né, da variante no tumor, a frequência da variante no sangue e por que que ela não é de 50%. que curiosamente, Curiosamente, para TP53 y para para TP53 Lifraumeni e ha para sido muy bien Lifraumene, descrito foi a esta muito hora. bem En los últimos descrito até o cinco momento. años Nos han últimos 5 anos aparecido. Karin, no sé apareceram si alguien aí. en el Karen, chat eu não sei se agregó, alguém no viste que chat, sumaban não notificaciones de sei, tinha preguntas. notificações de perguntas aqui. Mira, ¿Hay algo que quieras decirme ahora o seguimos? Quer falar mira, alguma coisa es que agora ou não? complementando la idea, É en el complementando essa fondo, ideia, então, cuando na te preguntaste qué verdade. habría en Quando você esto, perguntou, aquí Gabriela escribe o Gabriel estudios de escreveu, tejido, por ejemplo, Muy bien. mas é saliva, estudo de dice. outros tecidos, por Y otra exemplo, persona dice saliva. estudio Outro de profissional segregación disse, de la análise variante de segregação en da otros familiares, variante entendiendo nos que, ¿no es familiares, cierto?, había una entendendo historia familiar. que havia uma história Y familiar envolvida. eso, básicamente, como esas dos Bien. ideas antes Basicamente de é hablar isso. del mosaicismo Antes que de me falar parece do Perfecto. como Ahí, una mosaicismo, não tercera é? Como ahí uma vamos a llegar terceira en já. realidad, sin duda. Sem Hay dúvida, algo na que me verdade, surgió. apareceu Una aqui. aclaración. Se ha Aqui é, demostrado
esclarecer uma coisa. Se demonstrou que a maior quantidade do DNA da saliva tem a ver com os linfócitos circulantes, e aí condiz muito com o DNA do sangue periférico. Essa é a razão pela qual, em diferentes patologias em genética, quando vamos estudar um tecido alternativo, a gente não fica muito confortável com sangue e saliva, porque não são tão diferentes entre si. Só esclarecendo isso. Sim. Nesses casos, eu não sei se você recomenda estudar. Sim, cabelo, fibroblastos, sim. Para Lifra-Almene e para P53, o mosaícismo somático foi muito descrito. Isso tem a ver com o fato de que nos últimos 10 anos foram estudados milhares de pacientes para painéis multigenéticos por suspeita de câncer hereditário, que a maioria das vezes não tem a ver com Lifra-Almene. Começaram a encontrar variantes no P53 no sangue com baixa frequência alélica que não se explicariam como germinativas e que trazem essas perguntas. Como vamos estudar uma variante com baixa frequência alélica? Também sabemos que isso se aplica para outras síndromes, não é só Lifra-Almene. Em geral, em doenças com alta taxa de mutações de novo. E aí aparece o mosaicismo somático, APC, retinoblastoma. Existem descrições de mosaicismo somático frequentes nessas entidades e outras também, raras em outras. Por exemplo, BRCA1 e 2 também existe, Paralinte também existe. Então, foram desenvolvidos algoritmos de estudos de variantes genômicas no P53 que nos permitem descartar todas essas possibilidades que a gente viu. Seja iniciando por uma variante encontrada no tumor ou por um paciente que cumpre critérios clínicos num exame de sangue que tem uma frequência alélica baixa ou menor do que a esperada. A partir de aí, começam a interagir os critérios clínicos com as variantes e a frequência alélica. E a gente vai traçando um caminho que vai nos levar ao que é mais provável que o paciente tenha. Se a gente aplicar esse algoritmo aqui, que está hoje em diferentes guias, e a gente acompanha o nosso paciente, observem aqui. Começamos aqui com uma variante P53 encontrada no tumor, tem uma frequência alélica maior do que 20%, e diagnóstico em idade precoce, que é a indicação de fazer um estudo germinativo para ver se tem Lifra-Almene. A partir daí, aparece uma variante patogênica no sangue, temos que ver se cumpre critérios de Lifra-Almene, e se cumprir ou não, a partir daí fazemos o estudo da frequência alélica. Se cumprir critérios clínicos, qual é a frequência alélica? Se a frequência alélica está numa faixa de germinativa no sangue e cumpre critérios clínicos, tem Lifra-Almene, mas se cumpre critérios clínicos e a frequência alélica é baixa, temos que fazer análise em outro tecido. E fazendo isso, a gente vai saber se é mosaicismo ou não. E assim a gente vai discernindo essa complexidade. O que aconteceu aqui com esse paciente? Então, lições de moral aqui, né? Qual é a moral da história? Encontrar uma variante P53 no sangue não é igual a Lifra-Almene. Temos que medir a frequência alélica, ver se o paciente cumpre critérios clínicos, fazer análise em mais de um tecido e ver a segregação da variante. Tudo isso vai permitir que a gente tenha um panorama mais adequado. Nessa família aqui, atenção, porque tem alguns casos de câncer de mama em idades tardias que não pareciam ser Lifra-Almene, mas chama atenção também. Então, quando eu pensei o que fazer com esse paciente neste ponto, que foi ano passado, o que eu sugeri foi o seguinte: vamos continuar o screening como Lifra-Almene, porque tinha uma variante ali já com uma frequência alélica baixa, que poderia ser um mosaicismo, mas cumpria critérios clínicos. Eu sugeri testar um tecido alternativo para comprovar se existia mosaicismo ou não. Sugeri fazer a segregação da variante no pai, mas para a mãe eu pedi
pedir um painel multigenético associado a pâncreas, melanoma e mama. Mas ela tem, porque ela tem uma família que tem uma suspeita para além de linfomania. E aí eu deixei de ver o paciente por um ano e ele continuou lá o caminho dele. Eu tenho mais dados aqui. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Colocar alguma coisa no chat? Esta Pablo? família do abuelo materno é Sí, muito sugestiva de BRCA, né? sí, podría serlo, sí. Com casos de câncer de mama, de pâncreas, melanoma. Então, esta é uma família que sugere bastante um BRCA, né? Lo que también es cierto, Pablo, y me estoy O que dando cuenta ahora, realmente é hay certo. E algo que agora no que eu estou hice bien percebendo, tem uma en coisa aí que eu não en la tinha evaluación, percebido y es na que el caso avaliação. índice para No caso estudiar la índice, familia del para abuelo estudar a paterno es família el do avô abuelo que paterno, está é o vivo, avô no que es está la vivo, madre de mi paciente, não é a mãe do porque es el paciente. Por familiar quê? que Porque esse biológicamente está familiar más que cerca de biologicamente está mais esos próximo afectados. desses Con lo afetados cual, é ele. en Com el isso, caso del no asesoramiento a la caso madre del do paciente, yo aconselhamento da debería mãe do haberle paciente, eu sugerido deveria ter una sugerido consulta a também ambos uma padres de ella, consulta porque son los aos pais casos dela, índices porque más são os correctos casos para índices mais evaluarlo. corretos para avaliar. Sí. O sea, claro, a la mamá, a la Claro, abuela y al a abuelo, mãe, Exacto, avô que e a están vivos los avó, dos. sim, os dois los estão dos están vivos. vivos, Sí. pero al estudiar a la mamá, Mas siendo el quando más a gente faz cercano a os ese estudos da paciente, mãe, también es que é a mais próxima do informativo, pero es paciente, também é bem informativo para ella, informativo, no para el mas é lejano. informativo Y para ahí se ela, Sí, não pierde es para o informativo irmão. para ella y Para quizás ela no e del todo talvez informativo, porque não de si todo hubiera una informativo, mutación y porque ella se no lo aparecer uma heredó, ella mutação e tiene ela un não riesgo herdou, bajo. ela tem um Y en risco cambio, al baixo. ser negativa sin Quando saber é si hay una negativa mutación, su e riesgo es não se moderado por los sabe, antecedentes de o cáncer de risco é mama. E moderado pelos igual antecedentes de câncer de implica un mama. screening E isso adecuado implica um que no es de screening población adequado, que general. não é de Entonces, população esa geral. es Então, el problema de esse é estudiar o casos índices problema no de adecuados, que estudar no podemos casos índices llevarlos não al menor adequados. A gente riesgo não posible, pode ¿no? levar Pero esses bueno, casos para o menor risco siempre ocurre possível. que es Bom, lo que mas podemos. sempre En ocorre, né? Sempre nos hace ocorre un fazer mes isso. atrás o Bom, dos há um meses mês atrás, atrás ou 2 meses volvió a atrás, consultarme la ele familia voltou à porque consulta. con A quimioterapia después família de 4 voltou. meses el Quimioterapia, paciente depois de volvió a 4 meses, o progresar. paciente Y estava entonces en este progredindo punto se ainda. estaban Nesse ponto, replanteando já estavam operarlo nuevamente reconsiderando a opção para de poder tomar operar una nueva de muestra de novo este tumor para pegar progresado uma y ver nova si amostra se desse hace un tumor que perfil estava genómico evoluindo, nuevo para para ver ver se a cómo gente cambió fazia um este novo tumor perfil y genômico para ver eventualmente considerar la como esse radioterapia con tumor más seriedad. evoluiu e En este considerar a punto tuve la radioterapia como uma posibilidad opção com de mais estudiar como seriedade. tejido Nesse ponto, alternativo eu el tive a músculo opção que le de sacaron estudar durante o la cirugía. músculo que tiraram Entonces durante a tenemos un cirurgia. tejido sano Então, a gente tem diferente al um tumor y a la tecido sangre que saudável, se pudo diferente de tomar sin tumor e agredirle sangue, más al que paciente en a gente intraquirúrgico conseguiu y ahí pegar vimos que la frecuencia allélica cirurgicamente, sem de agredir la o paciente. A variante gente en viu que a tejido frequência muscular alélica fue do del paciente da 22%, lo variante cual nos em confirma tecido un muscular foi mosaicismo 22%. E somático en aí este caso. confirma Tenemos agora una mosaicismo somático nesse frecuencia caso. alélica enriquecida en el Frequência tumor alérgica por un enriquecida no driver tumor que es por um compatible con el driver que é tumor que tiene el compatível com o paciente, tumor que o variante paciente con tem, frecuencia allélica en la variante com sangre y el frequência alérgica músculo, no las sangue dos e no en rango músculo, menor a as germinal. duas Y com esto faixas nos da el menores do que diagnóstico de un germinativo. E isso mosaicismo nos dá somático um en este diagnóstico de paciente. mosaicismo Y a somático partir de neste acá se nos paciente. desprenden otras preguntas que E son las aí más aparecem importantes outras para los perguntas, que médicos. são as Sí, mais Karin, importantes. Sí, decime. ya, Sim, yo creo que aquí Karen, me vas a eu contestar, acho que porque en el aqui fondo, você vai me receber, al vai me estudiar responder. músculo, tú Quando a ya gente vas, estuda o en el músculo, fondo, tomando você más vai, no conclusiones, ¿no es fundo, cierto?, já tirando umas de las conclusões, recomendaciones certo? que se le va a Das entregar al recomendações que paciente. você vai dar Porque para o paciente. cuando uno Por quê? establece un Quando você mosaicismo, hay estabelece um órganos que pueden tener mosaicismo, la tem alteración y órgãos que órganos que podem no la van a apresentar tener. Y a lo mejor alterações e outras nunca se não. va a expresar el Y no E às sabemos vezes isso cuáles nunca son no vai los ser órganos sabemos. expressado. A afectados gente y não los sabe órganos no quais são os afectados. órgãos Exacto. afetados Entonces, ou el Fíjense, não estudio afetados. músculo te va Então, ayudando. quando a gente sí, hay analisa algo, músculo, isso acá já eso es vai muy te importante lo que ajudando acabas mais. de E é decir. muito De hecho, importante o esta que você figura, yo acabou no de sé si se falar, ve Karen. muy chiquita, Eu pero não sei se es vocês estão vendo essa ayuda figura a aqui, e essa comprender figura nos cómo ajuda a se entender separan en el como ectodermo, mesodermo y endodermo em, los tejidos os y ayuda tecidos a se comprender separam en qué e tejido se ajuda a encuentra cada uno compreender em de que los materiales tecido que biopsiamos. estão Tenemos cada el um sistema dos nervioso materiais que central a gente faz está, a forma biótica. O parte del sistema nervoso ectodermo. Es de central, esperar que en la piel también ectodermo. esté la A variante. pele Es de esperar também
aparece a variante no ectoderma, por isso está no sistema nervoso central. Mas a gente tem no sangue também. E o músculo que provém da mesoderme, ou seja, já obtidas em dois tecidos que provêm de uma diferenciação inicial de ectoderma e mesoderma, e os dois apresentam a mutação, a gente poderia pensar que foi muito precoce a mutação nesse embrião. No entanto, a gente não sabe se está presente na endoderme. E na endoderme, a gente tem outros órgãos que também fazem parte do screening do Li-Fraumeni, como pulmão e cólon, que são dois cânceres muito frequentes em Li-Fraumeni. E a gente não sabe se esses órgãos estão expostos a risco de desenvolver câncer precocemente, porque a gente não sabe se eles têm a variante. Então, essa pergunta de como a gente faz essa gestão de um mosaicismo somático é uma grande pergunta e a gente não tem resposta ainda hoje em dia, porque a gente não tem caso suficiente com acompanhamento prospectivo suficientemente longo para estabelecer uma impressão de manejo diferencial, ou seja, a gente não sabe que outros tecidos a gente poderia testar, não tem muito sentido ficar fazendo biópsia no paciente em vários lugares para saber se a gente pode se adiantar a uma predisposição. Não sabemos quais são os riscos, nem o fenótipo completo que um paciente, que é um mosaico, pode ter. Não sabemos como manejar, mas a priori a gente trata como se fosse um quadro full, porque a gente não pode fazer por menos, né? Vamos fazer por mais, então. E não sabemos que se o paciente tem uma mutação e o risco de herdar como se fosse uma mutação germinativa. Por quê? Porque vai depender se o mosaico afetou as gônadas em formação. Então, todas essas perguntas são difíceis de responder quando você detecta um mosaico somático. O algoritmo de vigilância para Li-Fraumeni é muito exaustivo. Começa na infância, numa idade muito precoce, ressonâncias magnéticas corporais totais, imagens, estudos, análises de sangue. Continua consideração de cirurgia em mulheres redutoras de risco. Nesse paciente já tem um prognóstico da doença atual que não parece estar evoluindo de boa maneira. Mas a gente não pode fazer nada além de continuar pensando que a gente tem que tratar como Li-Fraumeni clássico, porque a gente não tem maneira de saber até que ponto adaptar essas recomendações. Hoje, eu estou esperando que o estudo Foundation no novo tumor seja feito, mas só vai ter realmente uma implicação terapêutica para o oncologista. Vamos ver se existe um novo target de tratamento para ser indicado. E, logicamente, fico atenta, né, ao fato de que os pais têm que se testar também nesse contexto de um filho com uma doença tão grave. Eles não têm outros filhos, estão totalmente dedicados ao caso do paciente e eu acho que eu fico por aqui. O que vocês acharam? Foi didático? Aprendemos um pouco de mosaicismo? Eu estudei muito para resolver essa questão aqui, porque temos muitas evidências, temos que nos organizar com relação a como a gente vai avaliar os casos, mas é muito importante para mim, e como uma lição aprendida, eu digo, uma variante em P53 num painel multigenético não significa Li-Fraumeni. Tem muito ainda para a gente averiguar com relação a esse achado. Lina, Lina, excelente aula, excelente exemplo para todos. Nós que trabalhamos nessa área, nos deparamos com esses casos e, felizmente, são poucos, não é? Há pouco tempo, no nosso programa, a gente teve também uma paciente com ovário, câncer de ovário, 72 anos, identificamos o mosaicismo da neurofibromatose 1, nesse gene, mas 72 anos, paciente sem história de neurofibromatose. E quando a gente fez outras análises, percebemos que era mosaicismo, sem histórico, zero histórico na família, nada. Nesse caso, a gente foi procurar
mosaicismo del E gene o NF1 mosaicismo está muy desse descrito gene é bem descrito y já. que no se expresa lo que E estábamos não é hablando recién, ¿no es cierto? expressado, que Frente a a la gente duda falou, não de si é? se va a expresar o Diante da a dúvida, medias vai o se cómo se va a hacer, expressar en ese ou caso como vai se no se expressar? Nesse expresa. caso, ele Creo que es não un se punto de expressa. fondo de un gran Esse é aprendizaje um y lo ponto, e otro realmente es foi de uma este grande gen lição nossa. E LZTR1, outra, esse Sí, gene que es un gen que totalmente. LZTR1 lo estamos estudiando en los a gente paneles y yo no Yo lo sé está cuál tengo es la en pacientes experiencia. estudando con os sonoma, painéis. no con Eu Noonan, não, pero bueno, yo no veo eu não, eu tenho patología paciente, não pediátrica tenho com genética, pero Nuna, en pacientes con mas em sonomatosis pacientes múltiple com tengo angiomatose variantes múltiplas, eu tenho patogénicas o probablemente variantes patogénicas patogênicas en ou este gen. provavelmente patogênicas Y nesse claro, gene pero tú lo tienes dentro de un LZTR1. fenotipo que es Sim, el claro, mas Noonan. você tem ¿Qué dentro de um pasa? Que fenótipo que é nosotros al Nuna. estudiarlo en Nós, paneles quando fazemos o ampliados, estudo em ¿no es painéis cierto? Donde uno no lo ampliados, está em buscando que ni você não por está el sonoma procurando ni por el Noonan, lo estamos essas encontrando. situações, a gente Sí, está Aparece como encontrando. hallazgo incidental. Aparece Y nos como hemos achado encontrado acá con incidental. E a pacientes gente viu que aqui llegan con su estudio pacientes que genético chegam muy com asustados porque se o les painel informó esto genético na como mão, patogénico y en desesperados, verdad porque no hay ni aparece una como historia en la patogênico. E familia, aí não tem histórico es un familiar, hallazgo y no é um sabemos, y además achado, e tiene aí a gente não penetrancia sabe. incompleta. E também La penetrância verdad es que es incompleta. E o que acontece se viene un desafío grande ahí, en é um estos desafio hallazgos. grande. No sé Nesses si los... achados é um sí, desafio también grande. Não creo sei o yo que en que você estos acha, Rei. Eu casos, con acredito genes nisso menos também. Com conocidos, genes tenemos menos el sesgo conhecidos, de a estamos gente tem esse acostumbrados viés, não a é? A gente que está de los acostumada genes que encontramos com haya os mucha genes que a gente información, ¿no? encontra, Porque já tem muita Lynch, porque informação. APC, A porque Lynch, BRCA1 y BRCA2 APC, son genes BRCA1, muy BRCA2 estudiados, são son genes que já têm genes muito que conocemos estudo. casi a A la gente já perfección y aún así nos conhece, já encontramos perfeitamente, e variantes ainda inciertas. assim Pero en aparecem genes menos variantes incertas. estudiados Mas em es genes mucha menos más estudados, la tasa de variantes a taxa inciertas de que hay. variantes Es mucho más incertas é muito difícil maior, é muito mais clasificarlos. difícil Y entonces classificar. es importante cuando Então, uno é encuentra importante quando você una encontra variante en uma un gen sin variante correlato num fenotípico, gene sem ir a correlato las bases y fenotípico volver a curar ese gen. Ver e si hay as panel de expertos bases, se en ClinGen que voltar, tenga recomendaciones analisar, vamos ver no específicas, ver cómo CleanGen, aplicar los se criterios. temos Y ahí painéis com entramos al mundo recomendações específicas, como dificilísimo se de la aplica curaduría de ao variantes, criterio. A pero gente muchas entra veces se nesse mundo explica super porque no difícil de todo lo que curadoria de encontramos que nos variantes. parece raro, la Porque mayoría nem son tudo que a efectos gente inciertos y no podemos encontra que implicar parece todavía el impacto que tienen en la estranho é función del variante gen, incerta e a porque lo gente não conocemos pode muy falar o poco. impacto que vai ter, E a porque a Karen gente conhece Brasil pouco. também, quando fazemos o painel multigênico, encontramos variantes patogênicas no gene LZTR1 e a Ujú, paciente não tem fenótipo de síndrome de Noonan, né? Então, ujú. acho que fica aí uma, uma oportunidade de ampliarmos os nossos estudos nesse gene, né? E até mostrando a importância do banco de variantes latino-americanos, né? E aonde Sí, nós teremos aí o depósito dessas variantes no nosso banco e provavelmente teremos aí variantes no gene LZTR1 e quem sabe não possamos fazer um paper, né? Fazer uma publicação aí com as variantes, podría né? ser. Então Sí, sí. fica a dica. Bom, doutora Lina, doutora Karen, muito obrigado, muitas graças pela apresentação de hoje. Foi muito importante, foi muito interessante essa apresentação. Eu aprendi bastante e tenho certeza que todos aqui assistiram à sua aula também aprenderam. Então, Me gostaria de alegro mucho. agradecer Un placer para mí poder É um compartir prazer hoy para este mim caso. compartilhar a esse caso doutora hoje com Lina vocês. Nunes, que é médica geneticista, coordenadora do Programa Nacional de Câncer Familiar e da Rede Argentina de Câncer Familiar do Instituto Nacional de Câncer da Argentina. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer também a nossa equipe técnica que nos possibilitou para este encontro. Gostaria de agradecer à nossa tradutora e gostaria de agradecer ao Laboratório Gênesis do Grupo Fleury pelo apoio. Muito obrigado a todos e Gracias até a a próxima. todos. Gracias, Lina. Te dejan Obrigada a muchas Gracias. felicitaciones todos. en el chat. Muchas Parabéns, tem vários felicitaciones, muchas parabéns gracias. aqui no Excelente, chat. excelente. Gracias, Gracias, Lina. gracias. Obrigada. Chao, chao.